Bom pessoal, boa tarde. Vamos continuar aqui o vídeo, né? Fazer mais um videozinho sobre o Jesus. E agora eu vou trazer aqui novamente, né? Vou trazer continuação aqui da série do Jesus, falando mais uma coisa aqui de um outro canal que ele traz vários estudiosos lá da época que eles mostram que mais uma vez a historiologia, né, a arqueologia, a história, quando feita de maneira séria, né, sem manipulação, sem nenhuma intenção por trás, ela mostra que os registros históricos não existem. Então, não existe prova nenhuma de que existiu Salomão, não existe prova nenhuma de que existiram esses reis, e também a cidade de Nazaré, do suposto Jesus de Nazaré, também não existe. A gente vai ver isso aqui. Tá? Vamos abrir aqui o vídeo. E aqui, ele começa aqui, ó. Ele começa em Jó 38, né, 32. Podes tu fazer surgir Mazarote na sua época? Mazarote são as constelações, tá? Aqui, ó. Podes tu abrir a Mazarote em seu tempo, né? Mazarote é o zodíaco, tá? O zodíaco aqui nos antigos, ó. As constelações ele chamava Mazarote, né? Mazarote é a roda do zodíaco, as 12 constelações. E vamos abrir aqui, ó. There is no such place as Nazareth in the Old Testament or in Josephus's works or on early maps of the Holy Land. Então aqui, ó, ele começa já aqui, esse aqui é um historiador, ó, chamava Hawley, né? Ele escreveu um livro também sobre a história mesmo, né? A história por trás das narrativas, né? E ele fala, ó, não existia nenhum lugar chamado Nazaré no Antigo Testamento. E nos mapas daquela época, né, depois foi inventado mais para frente, ali uma Nazaré, mas até no trabalho do Flávio Joséfos, também que o pessoal gosta de usar muito Flávio Joséfos para tentar provar ali uma suposta existência de alguém, mas não existia, né, não tinha nada. The evidence for a first century town of Nazareth does not exist. Ó, então as evidências no primeiro século de uma cidade chamada Nazaré não existiam, né? Não literalmente. Not literary, not archaeological, and not historical. It is an imaginary city. Então aqui mais um historiador, né? Aqui, ó, Humphreys, e ele fala, ó, a evidência do primeiro século mostra que uma cidade de Nazaré não existia, né? Não literalmente, não arqueologicamente, novamente a questão da arqueologia, né? Que a arqueologia prova que a Bíblia é um mito, porque no mundo real nada do que está escrito ali existe, né? Mais uma vez mostrando. E o próprio historiador fala, ó, não existia literalmente, não existia arqueologicamente e não existia historicamente. É uma cidade imaginária, né? Novamente, que nem a questão do Salomão. Criou-se no imaginário coletivo e as pessoas se recusam a aceitar que é uma mentira, né? É que nem falava lá o pessoal, repita uma mentira 1000 vezes e ela vira verdade na mente das pessoas, né? É isso aí que acontece. There is, in fact, no record of Nazareth's existence at that Jesus' time. Então mais um historiador aqui, ó, o Gardner, né, que escreveu outro livro. Então quer dizer, já foram 3 livros aqui. E em fato não existe de fato nenhum registro de Nazaré, da existência de Nazaré no tempo de Jesus. Nazareth is not found in any book, map, chronicle or military record of the period. Então, Nazaré não é encontrada em nenhum livro, mapa, crônica ou registro militar do período. So far discovered. Gardiner informs us that Nazareth was established in the AD 60s. Ah lá, Gardner
diz, né, quer dizer, ele encontrou os registros de que a Nazaré foi inventada no século 86, né, muito depois do suposto Jesus ter existido. 30 years or so after the supposed crucifixion of Jesus Christ. Então, ele diz que a Nazaré foi colocada ali nos mapas, né, ela foi fabricada ali, estabelecida, quase 40 anos depois que o Jesus já tinha morrido, né? Então, quer dizer, uma cidade que ele nasceu, mas que na época dele não existia. Então, aí a gente já vê mais uma coisa esquisita nessa história, né? Como que ele nasceu numa cidade que não existia, que foi fabricada depois, né? Quase 40 anos depois de que ele já tinha morrido, né? Quer dizer, quase 80 anos depois que Jesus nasceu em Nazaré, Nazaré foi criada. Aí é foda, né? Nobody in Jesus' early life came from Nazareth. It was not there. The Talmud, although it names 63 Galilean towns, knows nothing of Nazareth. Então, ele está falando aqui do Talmud, né? Até o Talmud, que é um registro, né? O pessoal não gosta muito do Talmud, mas para o povo hebreu também é um livro que tem muito registro, é um dos maiores livros ali desse povo. E o Talmud tem 63 cidades na Galileia, mas ele também não sabe nada. Ah lá, ó. Ele também não sabe nada sobre Nazaré, né? Os rabinos também não. In fact, the name for the Nazarene sect was derived from a surprising yet familiar source. Então aqui ele vai falar que o nome Nazaré vem de uma fonte que é familiar, né? Que tem ali uma origem parecida e que não é um lugar na Terra, que na Terra nunca existiu esse lugar. It came from Mazaroth, or Nazaroth meaning zodiac. Então Nazaré veio de Mazarote, né? Que é o que a gente vai ver aqui agora. Olha lá, ó, Mazarote, Nazaré. Mazaró, Nazaré. Mazaroth is a Hebrew word which means in general the constellations of the zodiac. Então Mazarote, né, que eu já falei, é uma palavra do hebreu que diz sobre as 12 constelações, os 12 símbolos do zodíaco. From Strong's exhaustive concordance of the Bible in the Hebrew and Chaldee dictionary, Mazaroth is connected to the comparisons of the following word. Matzara, apparently from the Hebrew. Nazar. Bom, aqui ele está falando o seguinte: Mazarote está conectado com Nazaré por uma raiz, né? Tá vendo aqui, ó, Mazará, né? Que no hebraico, Mazaural, ó. Então, aparentemente do hebraico Nazar, é aqui que está a raiz da coisa, ó. Nazar é um verbo no hebraico e é a raiz da palavra Mazarote e também é a raiz, aqui ó, a raiz primária, ó, primary root da palavra Nazaré. Então, tanto a palavra Nazaré quanto Mazarote, eles têm a mesma raiz, que é Nazar. Primary root, to hold aloof, here specifically to set apart, to sacred purposes, that is devote, consecrate, separate, thus used here in the sense of distinction, only in the plural, perhaps collectively as the zodiac, Mazaroth. The word Mazaroth. Então aqui ó, a palavra Mazarote, né, usada no livro de Jó, ela representa os 12 sinais, ó, as 12 constelações, né? E na Septuaginta também é usado Mazaloth para os reis, são 12 reis, 12 sinais ali. Só que aqui, ó, aqui tem uma questão, ó, ele vai trazer aqui embaixo, ó, ambas aceitam a mesma raiz, né? Então Mazarote e Nazaré aceitam a mesma raiz, que é Nazar, tá vendo aqui, ó? Ó, ambas aceitam a mesma raiz, que é Nazar. E o M pode ser trocado pelo M no hebraico, aqui nesse verbo, porque o Nazar é um verbo que significa circundar, né, ou fechar um círculo.
por isso que Mazarote, né, se você trocar o N pelo M, você fecha Mazarote, que é o círculo do zodíaco, que vem de Nazar, que é um verbo que significa circundar, né, ou fechar um círculo, ou circundar, ficar próximo aqui, ó, encircle. E essa é a raiz da palavra Mazarote e também a raiz da palavra Nazaré. Portanto, Jesus é o sol de Mazarote, né? Jesus de Nazaré, o sol de Mazarote. Jesus de Nazaré, Jesus de Mazarote, que é o que ele vai mostrar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo, ó? Jesus no zodíaco. Jesus é o filho do zodíaco. Olha lá, o filho das constelações. Por isso que Jesus é sempre desenhado no meio do zodíaco, porque ele é o sol, né? Isso aqui é uma cópia do Zoroastro, o zoroastrismo, que é o sol, faz a jornada nas 12 constelações, Jesus e os 12 discípulos. Então, Jesus de Nazaré é Jesus de Mazarote. Foi daí que inventaram a Nazaré do Jesus. Por isso que não tem registro histórico, beleza? Então tá aí, ó, Jesus de Nazaré, olha lá. Jesus de Nazaré é o sol de Mazarote, que é o sol caminhando pelas constelações. Então tá aí mais uma fonte, uma não, né? Porque aí tem uns 5 livros aí nesse vídeo, né? Tem o Gardner, o próprio Josephus e os historiadores da época, que é que nem eu estou falando. Se você tira a fé, né? A ilusão, a mentira da fé da igreja, que é uma mentira, e você olha para a coisa de uma maneira real, você vê que é uma grande fraude, é uma grande mentira, porque os registros arqueológicos não existem. Então é simples, você quer saber se uma cidade existiu ou não? É só ver a arqueologia prova. Do mesmo jeito que o reino de Judá, né, que eu já mostrei no canal, também é uma fraude, né? Salomão é uma fraude. Então Jesus é a raiz de Davi, que é filho de Salomão, mas Salomão é uma fraude, então a gente já vê que o negócio é por aí, né? Então Jesus é o sol de Mazarote, Jesus de Nazaré, o sol de Mazaró, beleza?